TVJet volta aqui no segundo bloco falando de trânsito com a coordenadora da Gerência de Educação para o DER. Ela também é psicóloga e especialista em psicologia do trânsito, além de ser mestre em promoção de saúde e prevenção da violência pela UFMG. Violência do trânsito, né? Violência do trânsito. Você ia fazer uma análise do que aconteceu aí com aquele rapaz de apenas 27 anos, né? O cantor aí de sertanejo universitário. Sim. E você, como foi? Assim, foi uma coisa que chocou o país pela idade do rapaz, né? O cara estava começando a carreira agora, de repente, mesmo quem não curte a música sertaneja ou a rocha, como a moçada chama aí, ficou chocada ali com o pai, com o sofrimento, né? E é interessante, eu acho que o interessante do ser humano, ele poder aprender com alguma coisa. Foi uma tragédia, né? Porque foi alguma coisa não inesperada. Você comentou, jovem, pai de 2 crianças, com a perspectiva, né, de se dar bem e, infelizmente, por uma pequena situação, rápida situação, porque o acidente assim, é frações de segundo, perdeu a vida. Eu acho que a gente podia analisar assim, o que a gente pode aprender com essa situação. Então, alguns fatos que já estão comprovados, muito embora o laudo final ainda está para sair, né? Mas a gente já sabe que tanto ele quanto a namorada, que estavam no banco de trás, não estavam utilizando o cinto de segurança. Ele debateu dentro do carro e ela foi projetada para fora e teve traumatismo craniano. Então, já é uma lição a ser aprendida. E não adianta um carro super bacana, o carro deles era um carro importado, 12, um carro bom, parece né? que tinha 12, como chama? Airbag. Nem sabia que carro tinha 12. O meu só tem 2. Você tem aqui em cima. Era um carro importado de luxo. Esse carro realmente, a perspectiva é proteger ao máximo a pessoa. Mas é interessante que as pessoas acham que o fato do carro ter o airbag, ele não precisa de usar o cinto, que é um engano. Se ele lesse aquele manualzinho que vem dentro do carro, ele ia ver que o airbag ele só tem uma eficácia se a pessoa estiver usando o cinto. Porque o que eu costumo dizer é que são 3 batidas. A primeira batida é do veículo contra o obstáculo, né? Ou que ele capotou, ele bateu numa árvore, bateu num poste, ou bateu no outro carro. A segunda é da pessoa dentro do carro. Quando o carro bate, se ele está a 80, a pessoa vai bater a 80. Se está a 120, ele vai bater a 120. Então ele vai... E se for batendo com outro carro em outra velocidade, isso pode dobrar ou triplicar. Soma, né? As duas. Aí você, 60 com 60 dá 120. Então você sai batendo dentro do veículo. E a terceira é dos próprios órgãos do trânsito, do corpo, que estão em aceleração e vão desacelerar rapidamente, assim como o carro desacelerou. Então, no caso do cantor, ele bateu dentro do carro, ele foi batendo, né? Então ele foi machucando. E a namorada, ela foi projetada. Então, é um erro que a gente pode aprender. O segundo é dirigir depois de cansado. Então, existe a hipótese que o motorista ele estava acordado e poderia estar com sono, né? Porque a pessoa que não dorme na hora certa, isso é de qualquer ser humano, ele cansa e ele pode cochilar. Por quê? Aí, algumas evidências, como, por exemplo, ele não freou, ele não tentou reduzir. Então, uma hipótese é dirigir cansado, dirigir com sono, né? A outra questão que é importante é a mudança no veículo, as rodas foram alteradas. Todas as vezes que você faz alteração numa máquina, existe uma implicação, algumas coisas podem ser feitas, outras não podem ser feitas. E às vezes pessoas que não têm muito conhecimento sobre como funciona essa máquina, que é extremamente complexa, ela faz alterações, a gente vê isso muito, né? E altera toda a dinâmica. Altera toda a dinâmica. Isso pode acontecer com a mudança dos pneus, como isso pode acontecer, por exemplo, férias, as pessoas entopem o carro de mala e tal, altera o peso do veículo, altera a aerodinâmica do veículo e pode, consequentemente, pode levar a um acidente. Então, são coisas que acontecem, às vezes, por falta de conhecimento e que vão levar ao acidente. Então, a tua pergunta no primeiro bloco foi: é um acidente? Eu não diria que é um acidente. Eu diria que teve algumas imprudências que levaram a um acidente e levaram à morte de 2 jovens.
E isso eu acho que é uma coisa que a gente precisa pensar, eu acho que isso é uma coisa que o espectador precisa pensar, porque isso acontece no nosso dia a dia. Vão sair, vão para as férias, vão juntar a coisa toda, bota os meninos lá, não preocupa se está com cinto, não preocupa se a pessoa que vai dirigir, ela descansou, se ela está com sono, não faz aquelas paradas que são importantes. Você dirige um tempo, é importante dar uma parada. Praticamente não existe o acaso no trânsito, sempre tem uma causa. Sempre tem, que tem uma causa com certeza. Agora, o que pode acontecer é que o motorista ele pode não ter um controle sobre aquela causa. Aí é uma situação, por exemplo, às vezes a via está com problema, né? Então, um buraco na via, né? Pode ser ou a via que, se a pessoa está numa velocidade, ela pode jogar mais o carro para um lado ou outro. Então, são falhas que podem ser também... que pneu que explode. Né? Situações que, de uma certa forma, até tem a ver com o indivíduo também, porque a manutenção, né, daquela via, ela tem a ver com o ser humano. Pode comprar um pneu, né? danificado e não sabe. Sim, alguma falha, por exemplo, alguns carros saem de fábrica com problema, é o famoso recall. Né? Então, aquele motorista também, de uma certa forma, não deixa de ser falha humana, né? Porque teve ali algum ponto que aquele veículo teve um problema ao ser fabricado. Mas, às vezes, o motorista, ele está certinho, o carro dele está bacana, ele está na velocidade legal e o carro, às vezes, trava. Nós tivemos alguns casos de recall no nosso país que foram assustadores. Teve um que, por exemplo, a borracha do piso, ela prendia ao acelerador. Então, a pessoa, sem querer, o carro acelerava, sem ela ter controle. Então, são situações que, para aquele motorista, realmente ele não tinha controle, né? Mas, tirando essas situações, a maioria é comportamental. E é interessante que o tema da Semana de Trânsito, aí eu já estou falando para vocês com antecedência, vai ser em setembro, a gente já está aqui adiantando algumas coisas, né? O tema dele é focado exatamente de que trânsito que você quer, ou que trânsito que você está se responsabilizando por ele. Porque depende tudo do teu comportamento, depende tudo da forma como você encara, depende assim de quantas pessoas você quer que morra, depende de como você quer cuidar da tua família. E aí é interessante quando a gente pega, por exemplo, uma blitz, eu trabalho muito em blitz educativa, não as punitivas, para não misturar, mas aquelas educativas que têm como objetivo orientar as pessoas. E às vezes a gente pega, por exemplo, um carro, a mãe, o pai, a criança e a cadeirinha da criança ao lado. Aí eu pergunto, por que essa criança não está na cadeirinha para criança, né? Aí o mãe, porque essa criança chora muito quando coloca na cadeirinha, ela faz pirraça, e aí a pessoa deixa de colocar e proteger. Aí eu te pergunto, isso é um acidente? Por exemplo, se acontecer uma batida, essa criança será projetada? Isso foi porque Deus quis, porque foi uma eventualidade? Ou foi uma negligência por parte dos familiares de não colocar aquela criança que não tem capacidade de discernir em relação à questão da sua segurança, né? Colocá-la na cadeirinha e afixá-la ali. Essa questão, nós vamos falar no segundo programa, a questão da fé, o acaso, nas situações repentinas de acidentes. Né? Esse tema aí vai ser um debate legal para o próximo programa. Mas encerrando esse aqui, doutora Roseli, então, nós chegamos à seguinte conclusão. Nós, toda vez que sairmos à rua, até mesmo de elevador, que parece que é o mais seguro. Trânsito mais seguro do mundo é o elevador, né? Depois é o avião, que o pessoal também, quando acontece, morre, mas é difícil de acontecer, né? E o carro fica em primeiro lugar em quase todas as pesquisas. Mas saímos de casa, nós estamos sujeitos. A mulher aqui, nós moramos aqui perto, eu moro perto da Pampulha, o avião que saiu da Pampulha caiu em cima da casa da mulher. Aí ela, por exemplo, coitada, ela não teve opção, né? Não teve. Não teve opção. Aí, mesmo assim, está arriscado, porque mora-se perto de um aeroporto. Mora-se perto de um aeroporto. Existem aviões voando. Quantos milhões de voos estão tendo agora? Europa, Estados Unidos, né, e Américas e Oceania. Quantos mil voos estão tendo nesse momento que eu estou conversando com você? Que existem milhares de aviões em rotas que os computadores criam as vias, rodovias, né? Tem as linhas, eles definem as rotas. Né? Definem as rotas.
E quando está lá no voo de cruzeiro a 900 e tantos, né, quilômetros por hora, lá 10 mil pés, é uma coisa, mas quando está chegando perto do aeroporto, isso precisa de um controle fantástico, porque igual eu já morei perto do aeroporto de Congonhas, às 6 horas você vê assim, um avião atrás do outro, fazendo fila. Desce um, daí 5 minutos, desce outro. Quer dizer, é uma coisa assim que o ser humano, ele está de repente, ele está sujeito a um acidente. Agora, você está falando avião, e eu tive a curiosidade de fazer um paralelo entre acidente de trânsito e acidente de avião. E eu acho interessante até comentar para vocês que estão nos ouvindo que eu fiz um cálculo das pessoas que morrem em acidente de trânsito no local, não no hospital, só no local. Morreu ali, computou ali na hora. E peguei essas pessoas e coloquei o número dessas pessoas dentro de avião. Então, o avião, ele cabe uma média de 200 pessoas. Coloquei uma média. Sabe quantos aviões cairiam no Brasil por ano se fossem só com pessoas vítimas dos acidentes de trânsito? Mais de 200 aviões. Quer dizer que ele é bem mais seguro. Infinitamente mais preocupante você estar circulando, né, de carro do que você está circulando de avião. E aí tem uma série de fatores que eu acho que a gente colocou aqui, né, e outros, né, que é a questão da facilidade, a questão da mobilidade, a questão da pressa, a impetuosidade, né, o risco de achar que não vai acontecer com você, né, porque no avião, Silvério, você não decola se não tiver cinto de segurança, não. E cá para nós, o cinto de segurança, ele é importante. Toda vez que eu esqueço, mas se você tiver cair, a moça vem falar assim, senhor, por favor, seu cinto. Aí, assim, bom, se no avião ele é obrigatório, quanto mais em terra, num carro. Mas aí você teima e não pôr o cinto de segurança em terra. No banco de trás, então, eu vou te falar que a maioria não põe mesmo, né? Enquanto a gente vê que, comprovadamente, na aviação aérea, você já tem que utilizar o cinto por questão de segurança. Aí você vê, é acidente? Aí volta perguntando, é acidente? É acidente? É acaso? Deus poderia ter guardado? Deus poderia ter guardado? Ou não? Vamos deixar isso para o próximo programa, mas fica claro aqui, para cristãos e não cristãos, que nós temos que ser prudentes. Temos que fazer a nossa parte. E as regras estão aí, a orientação, a educação, a gente está fazendo aqui. As leis da física, infelizmente as leis da física clássicas é que domina o mundo macro. Isso. Se fosse o quântico, seriam ondas e aí um passava por dentro do outro e tal. Mas nós estamos na física clássica de Newton. Não aprendemos a fazer... Existe ação e reação. Estamos sujeitos a ela. Nós não aprendemos ou não temos ainda aquela tecnologia daqueles filmes que a gente assistia, que você desmaterializava e depois materializava. Por enquanto a gente tem que andar, a gente tem que pegar ônibus, a partícula está compacta. A partícula ainda não... Essa cadeira está existindo então, e se eu bater o joelho aqui, vai ter uma ação e uma reação. Exatamente. Então, meu amigo, você cristão ou não, a gente vai estar falando isso, você de qualquer religião, tem que ser prudente. Eu tomei uma decisão quando mudei para Belo Horizonte, lá no Rio, e quando eu ia vender um carro, eu tinha que pagar quase 10% dele de multas. Então nós mas vamos começar a educação, não era multas aqui, de imprudência, não. Era mais de esquecimento mesmo. E aqui em Belo Horizonte, pelo menos eu troquei minha placa agora, né, porque eu vim do Rio, e não tem nenhuma multa de Belo Horizonte. Parabéns aí, que então, legal. Procurei me educar. E olha que ando devagarinho, olha, é uma delícia andar devagar, viu? Você não fica menos estressado? Estou dando meu testemunho para você, não fica olha. Menos estressado? Anda devagar, anda na pista da direita, não atrapalha ninguém não, mas vai tranquilo. E sabe uma coisa legal que eu tenho orientado, assim, programa o horário, sabe, assim, o horário para você sair, para que você não tenha que ficar estressado porque não está chegando, porque encontrou o engarrafamento e aí te atrasou. Faz a previsão de que isso pode acontecer. Se você sair um pouco mais cedo, você vai ficar muito mais feliz. Exatamente. Né? Bem mineirinho, né? Oh. O programa Ciência e Fé termina aqui. Eu quero terminar com uma oração para que Deus guarde você no trânsito. E no próximo programa, a doutora Roseli, inclusive, ela é cristã, ela vai fazer uma oração por você. Nesse aqui eu vou fazer e não perca próxima semana com ela. Ela vai falar muitas coisas a mais do que nós falamos aqui. Senhor, em nome de Jesus, terminamos o Ciência e Fé aqui, com tantas famílias que passam por situações de tragédia e de dor por causa do trânsito. Quantas mortes
não houveram enquanto nós estivemos conversando aqui no Brasil e fora do Brasil. Então, nós pedimos que o Senhor nos guarde, nos livre, Senhor, dentro da sua graça, de qualquer acidente, de qualquer coisa, e que possamos ter um coração prudente para que não possamos entrar nessas estatísticas. Em nome de Jesus. Guarda quem está nos ouvindo e que a tua graça esteja sobre nós. O Ciência e Fé sobre Trânsito termina aqui. Semana que vem, a doutora Roseli. Muito obrigado, doutora. Foi um prazer. Super bacana essa oportunidade de bater papo aqui. Vamos fazer de novo semana que vem, que eu tenho certeza que foi uma audiência tremenda. Que bom. TV Jet, o canal da palavra. Ciência e Fé.